Boa noite. Vou convidar o sino para começar mais essa sexta-feira, juntas, juntos. Vamos fazer umas respirações profundas, soltando o ar pela boca, esvaziando um pouquinho o que a gente experimentou nos últimos dias, nas últimas horas. Sentindo como está o nosso corpo, relaxando os pés, relaxando as pernas, quadris, relaxando camada por camada o ventre. Quando a gente relaxa o ventre, relaxa a mente. E vai visualizando aquelas raízes profundas conectando o seu ventre ao ventre da Mãe Terra. Somos a Terra, somos filhas e filhos da Terra. Vai sentindo todo o amor incondicional da Terra, te acolhendo, te nutrindo para esse momento aqui agora. E vai respirando fundo, abrindo espaço também lá na sua coluna. Respira lá nas suas costas e abre espaço entre as vértebras. Vai relaxando os ombros, braços. Vai suavizando a pele do rosto. Inspirando presença. Expirando relaxamento. Inspiro presença. Expiro relaxamento. Inspiro presença. Expiro relaxando e sorrindo. E ver se você pode respirar só um pouquinho lá no seu cardíaco agora, abrindo o seu coração, sua inteligência cardíaca, e fazendo aquela respiração para sentir o que está te atravessando, o que tá vibrando aí dentro de você, lembrando do seu coração grande. Então respire, expande o seu coração, deixa passar por você o que for, e entrega para a teia da vida na inspiração, agradecendo, sorrindo. E traz essa dinâmica, esse exercício para nossa noite hoje. Toda vez que você sentir que algo está te atravessando, respira, deixa passar pelo seu coração.
Entrega amorosamente para a teia da vida. Aí eu vou convidar vocês para fazerem a última respiração, chegando. E aí no seu tempo, vai voltando, vai escrevendo no chat como você está chegando hoje. Eu estou chegando presente e feliz, Katiuska feliz, Ellen curiosa, Cristiano um pouco agitado, Roxana esperançosa, a Vânia apreensiva por domingo, a Nanda esperançosa e agoniada, esperançando e agoniada, Camila tranquila, quem não conseguir escrever no chat pode falar também, tá? Bruna, Elane, como é que estão chegando? Maria Cecília, expectativas? Vamos vibrar hoje aqui, quem sabe a gente não muda o campo morfogenético. A cointeligência atuando. A gente vai falar sobre isso um pouquinho hoje, né? Sobre a cointeligência que atua também. Elane esperançosa. Maravilha. Então, eu vou passar para a Tamira, que ela vai fazer o convite da nossa vivência de hoje. Aí depois a gente vai para as salinhas trabalhar um pouco. Olá, boa noite. Convidar vocês para a gente fechar os olhos novamente. E procure então se recordar de toda a nossa jornada desde o início, né? Desse estudos desse livro, percorrendo a espiral, começando lá pela gratidão, honrando a dor do mundo, vendo com novos olhos. E agora a gente entrou no seguindo adiante, é onde a gente começa a visualizar quais os passos que a gente pode se comprometer nesse aqui e agora, dentro desse grupo. Quais os próximos passos no meu caminho, na minha jornada. Dentro da teia da vida, como que eu posso contribuir com a grande virada? Qual é o meu papel? Qual é o meu dom? Qual é a minha dádiva de esperança ativa? Então, com os olhos fechados, procure refletir.
Se você soubesse que não poderia falhar, o que você mais gostaria de fazer para a cura do nosso mundo? Observe as imagens que surgem, as sensações, os pensamentos. O que o seu coração te pede? O que o seu coração te convida a fazer? Então, tentando ser mais ainda objetiva, procure refletir qual objetivo ou projeto específico você gostaria de realizar nos próximos meses, de forma realista que contribua para que essa cura aconteça. Então, de uma ideia, de um chamado do coração, procure refletir de que forma você pode trazer isso para a prática. Materializar, realizar, colocar as mãos na massa. Dar as mãos para outras pessoas, acionar uma rede. Tenta visualizar de que forma você poderia realizar esse projeto, esse objetivo. Imagine, deixe que a imaginação flua dentro de você. E agora você então procure refletir que passo você pode dar nas próximas semanas, que não importa quão pequeno seja, dar um telefonema, enviar um e-mail ou incluir na agenda algum tempo para reflexão, irá colocar você em movimento em direção a esse objetivo, a esse projeto. Que passo ou quais passos você sente que você pode se comprometer a dar nas próximas semanas? Então, com essas reflexões, pode ser que não surja nada nesse momento, mas a gente vai dividir em grupos. A gente vai dividir em 3 grupos e pode ser que ouvindo o objetivo, o projeto da outra pessoa, pode ser que te inspire e você pode ter um insight, talvez, né? E surgir algum objetivo, algum projeto, alguma ideia. Então, esse é o convite para a gente responder essas 3 perguntas dentro dos pequenos grupos. Quem sentir a vontade para compartilhar. A Mari, então, vai dividir a gente. Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Ah, é só para dizer, quem tiver com o livro, essa experiência está na página 192. Então, são várias perguntas, né, que os autores trazem. A gente vai focar, porque a gente não tem tanto tempo, a gente vai focar então na pergunta 1, 2 e 7 do livro, na página 192.
Mas se você sentir vontade também de falar um pouquinho mais, né, sobre esse projeto, enfim, aí fica à vontade. A gente vai ter, então, uma área de 3 a 4 minutos para cada um falar isso. 3 minutos, tá bom. A gente vai ter, então, 3 minutos para cada um falar, se quiser, né? É um convite. Apertem os cintos. Até já já. De volta. Então, a gente vai seguir agora, seguindo adiante para nossa síntese do capítulo, tá? Para depois a gente chegar no final e ter bastante tempo para a gente fazer a, a partilha, né, de tudo que a gente está vibrando aí, tá? Depois dessas trocas e depois da síntese, tá bom? Ok? Então, deixa eu preparar aqui. Deixa eu... Todo mundo vendo aí? Me escutando bem? Então vamos lá. Seguindo adiante, capturando uma visão inspiradora. Nossos sonhos e visões para o futuro são essenciais para navegar pela vida, porque nos dão uma direção para a qual nos mover. Avançar em direção ao destino que nos incita e inspira a nossa jornada, coloca o vento em nossas velas e dá força à nossa determinação de superar obstáculos. A habilidade de capturar uma visão inspiradora é a chave para permanecermos motivados. Quando movidos por uma visão que compartilhamos com outros, nos tornamos parte de uma comunidade com propósito comum. Como podemos promover uma visão e inspiração utilizando habilidades que podem ser aprendidas? Daí aqui é como a nossa imaginação se desliga, né? Somos educados numa visão de mundo que valoriza fatos em detrimento de fantasias. O termo sonhador é usado como crítica quando as ideias de alguém são consideradas irrealistas. Para desenvolver nossa habilidade de visão, vamos começar por reconhecer como ela se tornou tão desvalorizada. Nossos dois hemisférios cerebrais funcionam de forma diferente. Enquanto o lado esquerdo pensa em termos de palavras e raciocínio lógico, o lado direito trabalha mais com imagens e padrões, nos ajudando a integrar informações complexas e perceber uma maior amplitude das coisas. Muitas gerações de crianças tiveram seus sonhos acordados tirados delas. Nossa alfabetização está confinada a números e palavras. Não há uma alfabetização em imagens. Então aqui essa imagem mostra bem essa coisa, né, dos lados, os hemisférios cerebrais, né? O lado mais da imaginação, da visão, da criação, da arte, né? E o outro mais da lógica, do raciocínio, que é o que é mais explorado desde a nossa infância, né? Então, quem teve na escola aquele professor que tirou um pouco a gente desse lugar só da lógica, né, dos números, das letras, e levou a gente para esse lado mais da expressão criativa, né? A gente sempre recorda, né, esses professores tiraram a gente um pouquinho desse lugar, né? Então, como essa nossa imaginação se desliga, né, seguindo, o primeiro passo simples para desenvolver nossa habilidade de visão é reconhecê-la como uma forma de inteligência valiosa e possível de ser aprendida. Imaginar futuros possíveis é uma forma infalível de desenvolver a visão, enquanto a experiência
nos equipa para lidar bem com situações familiares. Nossa imaginação é essencial para formular respostas criativas para novos desafios. O princípio do design que impulsiona a criatividade é o que vem antes de como. Primeiro, identifique o que você gostaria que acontecesse. Trabalhar no como vem depois. Né? Isso é uma coisa muito comum quando a gente faz um trabalho de coletivo, de grupo, né? Então, assim, esquece o como, né? Não pensa no dinheiro agora, né? Como você vai realizar isso. Mas o que você quer realizar? Qual é o sonho, né? Qual é a visão? Qual é a inspiração? Esse é o começo de tudo, né? Porque depois que a gente tem a visão e a inspiração, o como vai acontecer, né? Essa cointeligência que acontece de uma forma mágica, as sincronicidades. Então vamos lá. Então, liberando a nossa imaginação. Se excluímos opções apenas porque não conseguimos ver imediatamente como podem acontecer, bloqueamos muitas das mais excitantes possibilidades que poderiam nos inspirar. Nossa intenção na fase criativa é capturar a visão de forma tão convincente que isso nos toque emocionalmente. Então vai para esse lugar aqui, né, da gente sentir, né, como que essa visão que a gente captura, né, ela nos faz sentir, né, o que tá, nossa, tô com isso vivo aqui dentro de mim, né? Para permanecermos motivados em tempos difíceis, precisamos realmente querer que nossa visão se torne realidade. Para sustentar uma visão inspiradora, precisamos calar as vozes internas que tentam derrubá-la antes que tenham a chance de tomar forma. Essa é uma questão, né, muito importante da gente pensar, porque são muitas as vozes, né? Essas vozes internas, elas sabotam a gente o tempo todo, né? Então, e elas estão ligadas às experiências que a gente teve no passado, né? Mas quando a gente coloca o amor em ação, né? E amor é verbo, amor é ação, né? A gente começa a perceber que essas vozes, elas são só referências do passado, elas podem não estar presentes no campo que a gente está querendo criar aqui e agora, né? Se nada inspirador está no horizonte, podemos facilmente cair na apatia e na resignação. Então, se a gente não tem essa visão, se a gente não tem essa inspiração, né? Se a gente não tem esse impulso, né, de criar um mundo melhor, né, seja para a gente, para as novas gerações, para as futuras gerações, é muito fácil a gente cair nesse lugar da apatia, né? O pensamento estático, aí eles falam no livro de como liberar a nossa imaginação. Então, existe o pensamento estático, né, que vê a realidade como fixa e resistente a mudanças, né? É assim que as coisas são, se alguma coisa não está na foto, ela simplesmente não vai acontecer. Então, a gente meio que se acomoda ali de que as coisas são assim e não vai mudar, né? Mas tem o pensamento em processo, que é algo novo que que essa esperança ativa traz para a gente nesse trabalho da espiral, né? No pensamento em processo, vemos a realidade muito mais como um fluxo em que tudo está continuamente se movendo de um estado a outro. Então, existe movimento, existe fluxo, né? Então, assim são as coisas hoje, mas as escolhas que eu faço hoje influenciam o que acontece adiante, né? Então, quando eu tenho essa consciência desse movimento, né, de que eu não sou a mesma pessoa todos os dias, né? Que as minhas escolhas, meus hábitos de vida, né, vão ter um movimento lá na frente, né? Eu começo a pensar que, opa, peraí, não é tão estático assim, né? Então, não é assim como as coisas são. Tem um movimento, né? Então, qual é a minha esperança e como ser ativa, ativo e ir em direção a ela, né? Então, essa é uma pergunta para a gente se fazer, né? Quando a gente sai desse lugar do pensamento estático e vai para o pensamento em processo, qual é a minha esperança e como posso ser ativa, ativo e ir em direção a ela? Pelo fato de não conseguirmos saber o que acontecerá no futuro, faz mais sentido atentar para aquilo que gostaríamos que acontecesse
e então fazer nossa parte para torná-lo mais provável, né? É interessante que a gente chegou aqui, algumas pessoas comentaram no chat que estão meio, né? Não sei o que vai acontecer com o nosso futuro, né? Daí olha aí a resposta, né? Faz sentido atentar para aquilo que gostaríamos que acontecesse, a gente plasmar essa visão, né, daquilo que a gente gostaria que acontecesse, e então fazer a nossa parte para torná-la possível, provável, né? Então que a gente possa vibrar nessa energia, em vez de deixar as vozes mentais, os medos, inseguranças tomarem conta da gente, a gente vibrar numa energia e fazer, colocar o nosso amor em ação, né? Naquilo que a gente acredita. Práticas que nos ajudam a obter essa inspiração. Então, a primeira prática que eles citam é simplesmente criar espaço, né? É nos permitir ter momentos de quietude e mesmo de sonhar acordados. Abre um espaço para que os pensamentos inspiradores fluam. Então, eu não sei quem já teve experiência aqui, mas eu tenho muito essa experiência. Quando eu tô com algo para resolver, sabe, alguma questão, eu medito. Para tudo, respira, esvazia, né? Cria esse espaço. E esse espaço que a gente cria, nesse espaço do vazio, da vacuidade, né? Ele é o espaço de clareza, né? De lucidez. Senão a gente fica ali no, né? Nas flutuações e não consegue achar, né? Um bom caminho. A segunda prática é intenção e atenção. Sua atenção aumentada, disponível a qualquer impulso criativo. Então, se a gente tem uma intenção, como vocês conversaram agora, né, de esperança ativa, né, a gente precisa estar ali presente, né, atenção plena para desenvolver esse caminhar, né, essa com presença, né, atenção plena, como fala no mindfulness, né, temos a nossa inspiração no Thich Nhat Hanh. A terceira prática envolve o registrar com caneta e papel. Um pensamento ou visão inspiradoras são como uma semente. Para se transformar em algo, precisa ser plantada, nutrida e revisitada frequentemente. Então, anote a resposta para a pergunta: como vou me lembrar disso daqui a um ano? Então, se você tem, né, uma visão inspiradora, uma semente, né, como eu vou me lembrar disso daqui a um ano? Então, é um registro fundamental. Assim, eu fiz alguns retiros na Índia de silêncio e a minha mestre espiritual, ela falava tudo que a gente experimentava em todas as práticas, e hoje eu uso isso já há 15 anos nos meus retiros, que é tudo que a gente experimenta, a gente registra. Então, acabou uma prática de meditação, diário de prática. Acabou uma prática de Hatha Yoga, diário de prática. Porque quando você faz uma prática de conexão, né, e você registra, né, as suas intenções, seus insights, é incrível. Eu tenho assim, eu fiz 5 retiros desse de silêncio lá na Índia. Eu tenho 5 diários gigantes, cheios de coisas. E de vez em quando eu releio. E aí eu me vejo, a Mariana de 10 anos atrás, os meus sonhos, os meus insights, sabe, as minhas intenções. Isso é muito bom, ter clareza do quanto que eu caminhei até aqui, sabe? Para chegar até aqui, o quanto que a gente pode ir se revisitando, né? É bem interessante. E algumas coisas que ficaram para trás, né? Relacionadas a sonhos, intenções que eu não coloquei em prática. Opa, isso aqui é interessante, eu vou rever isso, vou anotar de novo para, né, esperançar de novo. Então, dentro dessas práticas que nos ajudam a obter inspiração, tem 3 perguntas, né? O que é o primeiro nível, o destino desejado, né? Quando você olha para uma situação específica, o que você gostaria de ver? Então, vamos experimentar um pouquinho, a gente fechar os olhos, traz uma situação específica que você tá vibrando aí agora, nesse momento. E se você pudesse agora
visualizar ela na sua tela mental, o que você gostaria de ver? Então, tenta plasmar essa visão na sua tela mental. Mantendo aí dentro um pouquinho, o segundo nível mapeia a história de como chegar. Como ver isso acontecer, né? Então, tenta visualizar os passos necessários para que a visão maior aconteça e caminhos possíveis pelos quais esses passos podem ser dados, né? Então, visualiza, né, como chegar a esse lugar, essa visão que você gostaria de ver. E o terceiro nível é identificar o seu papel nessa história. Qual é o meu papel? O que você pode fazer para ajudar a visão a acontecer? Então, traz aí os seus dons, talentos, traz a tua energia, a tua força, sabedoria, para que essa situação que você gostaria de ver aconteça. Aí vai finalizando devagar essa experiência. A gente vai voltando. Então, esse é um exercício para a gente anotar no nosso diário de esperança ativa e fazer várias vezes, né, em relação a várias situações que a gente, né, que a gente tem na nossa vida. É um exercício muito bom, né? O que estamos fazendo que ajuda a construir o futuro que desejamos. Haverá algumas coisas e algumas podem se destacar. Quais são elas? Daí eles chegam para a gente com essa retrospectiva imaginária, né? Então, uma mudança mental poderosa acontece quando podemos visualizar um futuro desejado. Foi o que a gente fez aqui, essa experiência, né? Fortalecendo a nossa crença de que ele é possível. Então, a gente usa o poder da imaginação, né, para visualizar esse futuro desejado, fortalecendo a nossa fé, a nossa crença, né, a nossa intenção, né, de que ele aconteça, de que ele é possível, né? Pesquisas têm mostrado que quando pessoas abordam um problema imaginando que ele está resolvido, e então olham para trás a partir desse futuro imaginado, elas são mais criativas e conseguem descrever de forma mais detalhada potenciais soluções. A história de como chegamos ao desafio direciona nossa atenção aos passos que precisamos dar. Feche ambos os olhos para ver com o outro olho. Rumi. Daí eles vão citando, né, maneiras também que surgem para a gente, né, formas que surgem para a gente melhorar essa nossa visão, né, essa nossa possibilidade de imaginação, né, de ter uma visão, né, que é a contação de histórias, né. Então pode ser divertido e esclarecedor brincar com o processo de retrospectiva imaginária através do uso da contação de histórias. Quando carregamos nosso futuro desejado dentro de nós, ele nos guia e age através de nós, nos ajudando a trazê-lo à vida. Pesadelos também podem nos inspirar, né? Nossos pesadelos podem nos alertar a respeito de condições perigosas e nos convocar a responder em nome da vida. É possível compartilharmos pesadelos similares e os próprios medos que sentimos por nosso mundo.
Isso foi uma coisa que aconteceu no último retiro que eu dei, que a gente fez uma roda de escuta profunda no final, e eu contei um sonho que eu tive, né, na noite anterior, né? A gente estava no domingo, eu tive esse sonho no sábado, que foi um sonho de. Sabe aqueles sonhos de experiência que você morreu e não sabe? Foi horrível, assim, eu saí com uma gangue, e aí depois eu não sabia que eu estava morta, e aí eu ficava preocupada, mas foi um sonho que tinha a ver com violência, né? E tava Marte em Gêmeos, retrógrado, tava bem intenso, assim, o momento. E uma menina, nessa roda de escuta profunda, ela compartilhou que ela também sonhou com uma gangue que estava pegando o irmão dela, não sei o quê. Então foi bem interessante, assim, né? Como que a gente, estando ali, né, no campo, alguma coisa surgiu ali de sincronicidades, coincidências, né? E aí é bem interessante quando a gente consegue ter esse espaço de compartilhar, né, os sonhos, os pesadelos, né? E o sonho da Terra, né? Nossos sonhos podem nos contar coisas, né? Mas somente se dermos ouvidos a eles. Se estamos aptos a receber sinais de orientações de nosso self ecológico mais amplo, somos a natureza, talvez possamos dizer que uma visão inspiradora nos captura, né? Então, o sonho é como também esse lugar da gente ter uma visão que vem, né, de um outro lugar, né, de um lugar do inconsciente, né, de um lugar que vem de uma intenção profunda, né, desse self ecológico, dessa alma, dessa natureza que somos, né, como se a natureza também, a teia da vida, agisse através de nós, né, trazendo a gente para esse lugar do despertar, né, para essas visões. A cointeligência surge quando compartilhamos ideias e visões que consideramos inspiradoras, dando espaço para escutar aquilo que também move as pessoas. Daí eles falam um pouco mais sobre essa cointeligência no brainstorm progressivo, né? Então tem esse exercício da página 171 que eu acho bem legal, sabe? A gente, quem sabe, ter um tempo depois para fazer ele, né? Ou para fazer em família, né? Cada pessoa sonha acordada por alguns minutos a respeito do que gostariam de ver em uma sociedade que sustenta a vida. Então, depois que todo mundo sonha acordado por esses minutos, né? Respondem a questão: o que seria necessário para isso? Né? Daí o processo é repetido a partir de outra questão: o que seria necessário para isso acontecer? Né? Então, tem o sonho, tem o brainstorm sobre o que seria necessário para isso, e depois esse compartilhar do que seria necessário para isso acontecer. Escolhendo e sendo escolhido. O desafio é ouvir a visão que nos chama com mais força e reconhecer que, para segui-la bem, será preciso refinar nosso foco e não dissipar energia. Se confiamos em uma inteligência maior, podemos nos abrir à ajuda de muitos aliados e ajudantes que desempenharão também seus papéis. Jornada ao Tibete. Não sei se vocês leram isso que eu acabei de falar, escolhendo e sendo escolhido, né? Dessa confiar nessa inteligência maior, tem muito a ver dessa experiência que a Joana conta dessa jornada ao Tibete, que ela recebeu um convite do mestre espiritual dela, né, para ir ao Tibete, a cidade natal dele, porque os chineses abriram uma trégua e ele conseguiu retornar, né, para a terra natal. Daí ele convidou ela. E ela se preparou para a viagem com a família, ela fez todo o planejamento, ela se organizou, sabe? E daí ela vai contando que ela foi para a China e chegou lá e não tinha autorização para entrar no Tibete. Mas aí, depois da quinta negação, teve um encontro casual num café e ela conseguiu, ou seja, ela entrou no Tibete dentro de um trator com a família. Então eu encorajo vocês a lerem essa história, que é muito inspiradora, né? Então, quando a gente tem essa visão, né, essa intenção, as coisas acontecem de uma forma mágica, né? Então, essa jornada ao Tibete é bem essa história inspiradora. E com certeza cada um de nós aqui tem uma história como essa, né? De algo que queria muito, que achava até ser, né? As pessoas até julgavam impossível e aconteceu, né? Porque o nosso coração, né,
Daí a pessoa que ajudou a Joana nessa viagem, ela fala: eu escutei você falando que você iria encontrar o seu mestre de qualquer maneira, e eu falei: nossa, ela realmente ama o mestre. E aí ele ajudou a Joana. Então é lindo isso, né? Então nós não fazemos essas visões acontecerem. Nós somente fazemos nossa parte nelas. Para isso, precisamos manter nossa visão e nosso comprometimento com ela fortes dentro de nós. Então, podemos seguir aonde quer que ela nos leve. Então, foi essa história da Joana é bem isso, né? Então, ela manteve a visão, se comprometeu com a visão, ela descreve lá, ela fez compras de mantimentos, ela organizou tudo, né? E chegou lá e manteve um comprometimento forte. Eu vou encontrar o meu mestre, eu vou ajudar ele no propósito dele, que era fortalecer a comunidade, criar um centro, né, um espaço lá onde tinham as ruínas do templo. Então era uma missão mesmo que ela estava, né, engajada. Então podemos seguir, né, aonde quer que ela nos leve. Então ela chegou pelo Tibete e depois que ela atravessou a fronteira num trator, ela ainda teve que atravessar com um barquinho no rio e andar, caminhar por pirambeiras horas para encontrar o mestre. Então é incrível, assim, a esperança ativa mesmo. Siga sua alegria. E sempre com alegria, né? Ela conta essa história dizendo que, assim, ela estava muito, né, no estado de alegria de poder encontrar o mestre. Siga sua alegria e portas se abrirão onde antes não havia portas. Joseph Campbell. Então, a gente entra no capítulo 10, né? Seguindo adiante, já estamos terminando. Ousando acreditar que é possível, né? Encarando o desafio de não acreditar. O risco diante da frustração, do fracasso e da desilusão recorrentes é que eles irão exaurir nossa determinação. Né? Então a gente fica sempre achando que se eu né, toda vez que eu me frustro, fracasso, vem essa desilusão e aí isso vai minando, né? Vai me exaurindo, né? Tirando a minha determinação, meu foco, minha força, né? Minha coragem. Então a gente precisa encarar esse desafio, que é muito humano, né? Que é a gente tem medo de se frustrar, né? Muita gente tem medo de se frustrar, né? De fracassar. E faz parte da vida, né? E daí, se a gente tem a força para acreditar, a determinação, a gente, ok, eu sei que pode acontecer o fracasso, mas isso não vai me tirar, né, da minha esperança ativa. Né? Então, encarar esse desafio do não acreditar é o primeiro passo aí, né, para a gente acreditar que é possível. Inspirar-se em exemplos da história. As mudanças que eram motivo de riso, ativamente reprimidas ou repudiadas como sonhos impossíveis, tornaram-se agora aceitas como parte normal de nossa realidade. Exemplos, né? As mulheres votando, um afro-americano ser presidente, o fim do apartheid na África do Sul, a aceitação de que a Terra orbita ao redor do Sol, né? Então, tudo isso que antes se acreditava ser algo, né, de pessoas sonhadoras lunáticas, né, se tornou realidade. Então, é possível. O fenômeno da mudança descontínua. Sua compreensão abre espaço para um genuíno senso de possibilidade. A água de líquido para sólido. Mesmo quando não enxergamos um resultado visível de nossas ações, pode ser que estejamos nos somando a uma mudança invisível que movimenta a situação para mais próxima do limiar no qual algo se cristaliza. Com sinergia, propriedades inesperadas surgem como que por magia. Né? Um pouco essa história que ela conta da jornada ao Tibete. Né? Então, foram acontecendo coisas ao longo da viagem que ela não, né, não planejou e fez com que ela chegasse para encontrar o mestre. Então, essa sinergia, essas sincronicidades, né? Às vezes aparece uma pessoa para te ajudar em alguma coisa. Às vezes você está passando na rua e vem um outdoor que fala alguma coisa, fala, opa, né? Que tem a ver com aquilo que você está, né, vibrando. A gente atrai, né? Quando a gente está com algo vivo, uma intenção verdadeira dentro da gente, a gente atrai as coisas, né?
Então, existem esses fenômenos, né, de magia, sinergia. A grande virada está acontecendo nesse nosso tempo. E pode ser que já estejamos participando dela, de muitas formas. Se queremos que essa mudança aconteça de forma mais ampla, profunda e rápida, o que podemos fazer para que ela aconteça dentro de nossas próprias vidas? Então, vou pedir para vocês só um pouquinho fechar os olhos para dar um respiro. Integrar um pouquinho todo esse conteúdo. Respira fundo. Relaxa, esvazia e integra aquilo que é essência. O que podemos fazer para que a mudança aconteça dentro de nossas próprias vidas? E a gente vai seguir aqui. Então, ousando acreditar ser possível, eles citam os Guardiões do Limiar, né? Encarando os Guardiões do Limiar. Eu achei incrível esse nome, né? Porque é um nome dado pelo Campbell, né? Ele que cunhou esse termo Guardião do Limiar para descrever o que quer que esteja protegendo ou bloqueando o nosso caminho, né? Pensar nos obstáculos assim pode despertar em nós respostas criativas, né? Então, quase sempre a gente vai esbarrar em algum tipo de resistência ou oposição na aventura em direção ao serviço, né? Em vez de nos sentirmos derrotados, né, a gente pode ter respostas criativas. Então, eles citam que Sara, do Cidades em Transição, sabia que precisava buscar aliados, aprender novas habilidades e não se colocar para baixo quando as coisas não funcionavam, né? Então, que é muito mais fácil, entre aspas, a gente, diante de um obstáculo, né, a gente se desanimar, né? A gente achar, putz, isso não vai dar certo. Tem esse obstáculo que é enorme, né? E geralmente os guardiões do liminar, eles são grandiosos, né? Mas se a gente busca respostas criativas, a gente começa a pensar, poxa, eu preciso de mais gente junto comigo, né? Eu preciso buscar aliados, eu preciso aprender novas habilidades, eu preciso convidar pessoas com outras inteligências para me ajudar, né, de uma forma criativa a encontrar esse lugar que a gente está querendo, né? Então isso é muito legal, a gente conseguir encarar esses guardiões do limiar de uma forma, né, enraizada, assim, né? De que vai dar tudo certo se eu me preparar para isso, né? Quando desfazemos os bloqueios que nos impedem de seguir, liberamos nosso poder de ação. Nossas próprias experiências de perseverança. Quando a mudança quer acontecer, ela procura pessoas através das quais possa se dar. Como sabemos quando uma mudança quer acontecer? Sentimos essa vontade dentro de nós. É um chamado, né, do coração, como a Tamira falou lá na vivência. Há um desejo, um impulso em nós para nos envolvermos. Mas isso não torna a mudança inevitável. Porque bloqueando o nosso caminho estão todos aqueles que nos dizem que estamos perdendo nosso tempo, que isso é impossível, que será muito arriscado, né? Não tem essas pessoas que falam isso? Ih, perde tempo com política não, esse negócio aí não dá em nada, você vai brigar com a família toda, não vai acontecer nada, né? A gente tem várias vozes, né, que vão dizendo pra gente, tanto internas como externas, né? Para que a mudança aconteça através de nós, precisamos nos contrapor a essas vozes. Uma mudança pode acontecer dentro de nós quando superamos a resistência que vem nos impedindo, né? Então, essa coisa dessa resistência, a gente tem que começar dentro da gente, né? Qual é a resistência que está aqui dentro de mim, que me impede de fazer essa mudança, né? Principalmente em relação aos hábitos de vida, né? A gente sabe que a gente precisa mudar alguns hábitos, mas a gente tem resistência à mudança, né?
Então a gente fica preso ali naquele hábito, naquele padrão, né? Naquela relação, né? Então, quando a gente, né? Quando a gente supera a resistência, a mudança pode acontecer. Testemunhando a grande virada acontecer. Quando vemos com novos olhos, reconhecemos como todas as ações têm sua importância. Como a história mais ampla da grande virada é feita de incontáveis histórias menores, envolvendo comunidades, campanhas e ações pessoais. Não sabemos se essas mudanças irão acontecer rápido o suficiente para evitar o colapso. Mas, considerando a natureza imprevisível da mudança descontínua, é possível que sim. Demanda estarmos abertos para a possibilidade da vitória. Se você estivesse livre de medo e de dúvida, o que escolheria fazer pela grande virada? Então, traz aí um pouquinho, ó, uma respiração. Se você tivesse livre de medo e de dúvida, o que escolheria fazer pela grande virada? Deixa registrado aí que você escolheria fazer pela grande virada se estivesse livre de medo e de dúvida. Na página 192, tem um processo de plano de ação para ajudar você a identificar alguns passos práticos com os quais você pode se comprometer a seguir nos próximos 7 dias. Foi a vivência que a gente fez hoje, né? A troca que a gente fez no grupo, a gente vai conversar um pouco sobre ela agora. Vamos juntas e juntos? Essa é uma pergunta para vocês. Vamos juntas e juntos? Ver é acreditar. Quando você se vê dando esses passos, é mais fácil acreditar que a grande virada está acontecendo. Ver é acreditar. Quando você se vê dando esses passos, é mais fácil acreditar que a grande virada está acontecendo. Daí, fechando, quando ousamos acreditar que aquilo em que acreditamos é possível, podemos ousar agir. Quem vai atravessar esse portal aí e ousar agir? Bom, é isso. Vou interromper aqui, fechar essa síntese. Hoje ela foi bem grandinha, né? 2 capítulos em um. E aí eu convido aí o bastão, entrego o bastão da fala para o centro do nosso círculo, para quem quiser compartilhar como foi esse capítulo, o que está vivo aí dentro de vocês, o que está vibrando, o que vocês querem compartilhar, como foi nos grupos, o que veio, tá bom? Então, esse é o convite aí para a gente começar. Bom, eu vou começar, vou falar, porque é, o que eu trouxe no grupo foi que eu só consigo ver a grande virada, eu vejo a minha grande visão, é muito essa grande virada. Só que eu não consigo ver os passos ainda para chegar lá. Eu digo que a minha grande visão, e eu tive uma visão assim, bem grande, sem censurar, só deixar vir, sonho mesmo, sonho bem grande, né? Deixar fluir. É essa grande virada. Eu vejo assim, o mundo inteiro se dando as mãos e acordando juntos, acordando para essa grande virada, acordando para essa interconexão, para a teia da vida, e aí vamos juntos. Só que é tão grande que eu não consigo, os passos eu não consigo dar, né? E aí estou aqui assim jogando isso que eu senti, que eu não consigo dar os passos ainda, porque acho que eu estou tendo uma visão muito grande,
né? E talvez seja tão grande que eu fico meio paralisada, porque não sei bem ainda. Mas que eu sinto que estamos indo, estamos, porque eu cada vez encontro mais pessoas que estão nessa visão já. E, e também, ao mesmo tempo, numa visão mais micro, eu sinto assim que essa visão que eu tenho de me mudar daqui da cidade é uma coisa assim também, é um passo pequeno, mas, né? Aí eu já consigo ver mais passos menores para fazer. Mas quando eu boto essa visão bem grandona da grande virada, eu falei, vamos todo mundo junto, mas não sei como juntar todo mundo. Até porque nem todo mundo vai junto ao mesmo tempo, né? Nem todo mundo acorda na mesma hora, né? Aí só estou lançando aí, gente. Que eu faço? Help! Passa a palavra. Posso falar. Escutando a Vânia falando, eu me lembrei que no livro, num desses 2 capítulos, tem um outro exercício que é fazendo esse planejamento de trás, da frente para trás, que é muito interessante. Eu já fiz em alguma vez, muitos anos atrás. E então é como ativar essa visão assim bem de forma bem viva mesmo, assim como se fosse realmente realidade, né? Aquela visão, aquele sonho, não importa o tamanho, pode ser assim, do tamanho que a Vânia falou, né? Então, fazer de tudo para sentir, envolver todos os sentidos, toda teus afetos. E aí, o que eu fiz antes de chegar a esse ponto? Um pouco antes. O que aconteceu? Aí depois que você faz de novo esse movimento de viver aquilo tudo, e o que aconteceu um pouco antes de chegar? Aí vai, sabe? Da frente para trás até chegar ao momento presente. E você vai fazendo o plano de ação. Quando você vê, você já tem um plano de ação, assim, no presente, né? A partir do presente, já ele está prontinho, assim, né? Uma forma. Claro, depois você pode fazer os ajustes e tudo, né? Mas eu acho bem interessante, assim. No grupo, na atividade do grupo, o que me veio, né, no início, nas orientações que a Tamira deu, né, me veio uma coisa assim super simples. O que você faria para como diminuir a dor do mundo? Uma coisa assim, né? Aí me veio assim, desenvolver a escuta, escutar as pessoas, né? Me veio uma coisa assim, e eu achei muito legal, assim, porque normalmente eu tenho esse dilema no momento, né? De que eu faço, que eu faço, meu Deus, de concreto, né? Numa espécie de uma nova fase, assim. E veio isso, e também constatei que já estou fazendo, já estou me preparando para isso, e que eu posso aprofundar. E também eu vejo que é assim, a gente numa transição precisa se trabalhar, ou seja, desenvolver habilidades novas, né, competências novas. Então, pode ser uma das competências, a escuta profunda é uma das competências, não dá para não ter essa competência, né? Então, eu gostei, eu acho que eu vou seguir essa pista, e agradeço aí o grupo. É, eu me lembrei assim, de duas experiências, eu vou falar um bocado, e se tiver muito grande, me corta aí. Eu me lembrei de duas experiências na minha vida, que sabe quando você não tem dúvida, não tem dúvida, assim, aquela coisa que... quando eu vim para o Brasil,
que isso era que a gente chama de chamado da alma, né? Que você não tem dúvida, é isso. E aí surgem os obstáculos, e aquilo se resolve, isso fica pequeno tudo, sabe? Porque tem uma certeza e até é um chamado e uma urgência, um senso de urgência, assim, né? E quando eu vim para o Brasil e também quando eu fui iniciada por um mestre, surgiram muitos obstáculos. Eu marquei a sensação, eu marquei essa cita com esse mestre há muito tempo, sabe? Eu preciso estar lá naquele dia. Essa foi a sensação, né? Como se tivesse marcado há muitas vidas, né? E eu preciso estar lá. E, assim, algumas experiências desse tipo, mas nem sempre a gente tem essa sensação. Nem sempre, né? E só às vezes. E aí, o que me ajuda? O que me ajuda assim, a manter esse compromisso, né? Que realmente são muitos obstáculos. O que me ajuda são as pessoas, assim, me envolver com outras pessoas e ficar em rede, assim, compartilhar isso e ficar junto de outras pessoas, porque isso me ajuda a renovar a motivação, me ajuda a seguir adiante, encontrar parceiros. Isso que mais me motiva, assim. Essas duas coisas. Quando tá no coração, você vai em frente. E você encontra as pessoas que vêm para te ajudar. Mas quando tá mais ou menos, né? Que precisa regar, cultivar, aí são as pessoas. É a rede que me ajuda, assim. Para mim, para mim é isso, assim. Talvez para outras pessoas tenha, né? Outras coisas ajudam, né? E a outra coisa é que também eu visualizo, como a Vânia falou, uma casa, uma mudança de casa para um lugar com natureza, que é fazer um trabalho, assim como o Cristiano estava contando, que já está fazendo, né? Que envolve a comunidade, um projeto, né? E o curioso que eu visualizava no estado do Rio de Janeiro, uma hora e meia mais ou menos daqui da capital, né? Mas na minha visão, hoje eu vi que não estava tão longe. Achei que era um lugar intermediário, assim. Até agora estava quase que desistindo, acho que não vai ser, sabe? E aí eu consegui ver que não, talvez não é assim tão. Para mim é meio longe, né? Porque meu filho mora aqui também, no Rio, então eu não queria uma distância muito grande, assim, né? Mas o que eu senti é que talvez não seja tão longe, talvez seja aqui mesmo na cidade, mas num espaço como natureza e tudo, e dê para fazer um trabalho na cidade mesmo, né? E achei interessante, assim, acho que clareou um pouco mais, assim, me deixou um pouquinho mais tranquila, assim, estava um pouquinho aflita sobre isso. Então, acho que houve um ajuste ali desse sonho, né, dessa visão. Então, é isso, acho que esses capítulos são muito. Não, eu também senti que um lado estava avançando desse sonho e outro lado estava meio freando. Também percebi isso. Isso foi uma terapia hoje, hein? Um lado avançando e outro meio que alguns apegos, sabe? Então tem que trabalhar isso aí. Muito lindo esses capítulos, muito inspiradores, muito bonito. É um tema maravilhoso, né? Muito lindo. Obrigada ao grupo pelos insights. Ô, Catiusca, nós temos sonhos parecidos, hein? De repente a gente junta os sonhos aí. Vai dar. Quem sabe? Começa assim. Vem todo mundo aqui para o Vale das Videiras. O que é preciso para isso acontecer?
Elane perguntou para quem? Acho que foi para ela mesma, hein? Provocando. Ah, no meu caso, eu até animei mais de buscar casas, porque é mais perto daqui mesmo na cidade. Então, no primeiro momento, seria isso, dar uma olhada em certos bairros, assim, para ver os lugares, mas com uma outra visão, não é mais aquela grande, assim, tipo Teresópolis, Petrópolis, uma coisa mais próxima, né? Olha, vou falar um pouquinho rapidinho. Tem várias oportunidades que eu consegui ver nesse capítulo, né, nesse resumo, que a gente só consegue dar um passo, né, se a gente sonhar, né? Tá muito claro para todo mundo, né? Mas é muito claro também que não adianta ficar só sonhando, né? Eu acho que tem várias pessoas aqui que se moveram, que tiveram esse movimento. Porque é isso, a gente tem uma coisa na vida que eu aprendi. A gente nunca vai ter tudo, mas a gente vai ter o que a gente está sonhando e o que a gente quer. Às vezes aquele tudo que a gente imagina é só o supérfluo que está ali contigo, está na tua cabeça, mas que não tem um peso na sua vida, né? São as distrações, eu acho, né? E com certeza, eu acho que independente de local, né? A gente sonhar para onde se é. Às vezes o cara vai mora lá no final do Recreio e tem que trabalhar no centro, é mais longe ele sair da Zona Sul e vir aqui para o Vale das Videiras, pode ter certeza disso. Porque se você vai do Recreio lá para o centro, é 1h30. Se tu sai das Videiras para ir para a Zona Sul do Rio, é 1h30. Quer dizer, são várias coisas assim. Então, às vezes a distância, né? É uma distância relativa, né? Mas eu acredito sim amei também esse capítulo, amei ouvir vocês assim, e acredito que se a gente sonhar junto, a gente consegue, o que a Vânia falou, né? Parece longe, não é não, é muito perto. O sonho é perto. Eu vou só compartilhar o que a Katiuska falou da coisa daquilo que a gente acha que são vidas, né? A primeira vez que eu me preparei um ano para ir para a Índia fazer o primeiro retiro que eu ia fazer lá de silêncio. Gente, no dia, tipo, um mês antes teve um atentado terrorista na Índia e aí fecharam o ashram, fecharam tudo, eu com tudo comprado, tudo pronto, um mês antes. Eu fui assim mesmo. E aí eu não consegui fazer o retiro, né, que foi cancelado, mas eu consegui participar de algumas atividades que eram abertas ao público, né, no ashram. Então foi muito bom, assim, né, apesar de não poder fazer o retiro e ter o encontro lá que eu achava que eu ia ter, mas é como se eu tivesse me preparado, né, porque aí no ano seguinte eu voltei e fiz o retiro, mas aí eu já conhecia o lugar, né, eu já sabia como, né, como tá naquele lugar, né? Porque na Índia é tudo diferente, né? Até vestimenta, né? Comportamento e tudo. Então foi uma experiência assim de meio que de preparação, né?
Então, se eu tivesse me desanimado, me frustrado, né, poderia ser que eu tivesse perdido a oportunidade de vivenciar aquilo que eu vivenciei, que foi o que eu precisava vivenciar para depois estar lá de um outro lugar, né, de uma outra forma, né? Então é como se eu tivesse desenvolvido habilidades para estar lá, né? E aí meu primeiro retiro foi incrível. Eu falei, uau, que bom que teve um atentado terrorista, que horror, né? Mas no sentido, esses guardiões do limiar, né? Que você fala, gente, mas um obstáculo desse não é para ir, né? Qualquer pessoa, muitas pessoas desistiram, né? Mas eu fui e não aconteceu nada, estava tudo tranquilo. E inclusive foi incrível porque naquele mês que eu fui estava tendo a festa, né, de celebração do Guru, que era o mestre do mestre, que é o cara que é o grande santo da região, né, de Ganeshpuri, na região onde eu fui. Então tinha celebrações assim nos templos, sabe? E aí eu fiz os caminhos por onde o mestre do mestre fez. Então foi assim, foi incrível. Foi um outro tipo de retiro, né? Então foi muito bom ter vivenciado essa experiência, né? Apesar de ser um obstáculo, eu consegui, né, desenvolver aí novas habilidades para estar pronta para fazer o encontro. Gente, vem para o Vale das Videiras, todo mundo. Aqui tem um grupo de transição, cidades em transição já prontinho. A Nanda quer vir para Itaipava, a filha da Vânia mora em Itaipava. A Catiusca pertinho do filho, tá a 2 horas de distância do filho, ele vai vir aqui te visitar. Então, olha, tá tudo pronto. Eu me comprometo a arrumar um terreno para essa ecovila aí. A Ellen também tá no Rio, né? A Ellen também Ellen tá... também, olha só, esse Eu vou ter que, grupo, eu já gente. também, eu vou também para essa convila. O Vale das Videiras, é isso, Mari? Mas não é nome de cidade, não? É Não, na da... verdade é um bairro de Petrópolis. Na Ah, é verdade, Petrópolis. na verdade é um local dentro de um bairro de Petrópolis, chama Araras. Eu já vou olhar aqui no Google Maps para ver quão longe está aqui do Vale do Paraíba. Fica entre Petrópolis e Miguel Pereira. É. Então, eu vou estar em Araras. De repente, eu estou querendo dar uma olhada na região mesmo, já começando a ver o que existe por ali. Se vocês souberem de algum lugar lá para alugar, perto de vocês, um sítiozinho com casa, aí vocês me avisam, tá bom? Eu não quero construir, não. Acho que com 70 anos de vida, eu não vou começar a construir casa agora, não. Já quero entrar já direto. Então, tá um bom Começou o momento. sonho, hein? Tá um bom momento para alugar, porque tem muita gente foi da pandemia, né? E tem muita coisa para alugar. Eu sei porque uma amiga minha acabou de alugar uma casa, ela falou que baixaram os preços, tá uma época boa. Eu tenho que levar comigo uma pessoa de 89 anos. Eu não sei não. Ô, Elane, a minha ideia é uns cuidarem dos outros, a gente se cuida uns aos outros, né? Dentro da ideia da permacultura, né? Que a gente cuida da terra e cuida uns dos outros. Mas se só chegar muito velhinha, a gente chega uma hora que ninguém mais cuida de ninguém. Tem que ter a variedade de idades, né? Porque Pois é, se todo eu, mundo começar a morrer mais ou menos na mesma idade, pum, não acabou. dá. Eu acho que eu vou ficar com a minha aqui mesmo. Não vou levar para você, não. E a Bruna está lá em Piracanga, não é isso? A gente pode ir para Piracanga também, ué. Ai, gente, venham pelo menos para imersão. Tá tendo a UNA, né, que é o Centro Holístico, tá oferecendo uma semana de imersão. É bom para conhecer.
É muito comum a pessoa termina a imersão, já emenda, já fica. E a gente tem um problema muito grande lá, né? Que eu não estou lá agora, eu viajei para voltar, de local para ficar. Essa é uma questão lá, mas sempre arranja, sempre dá. Vale a pena pelo menos conhecer e viver a experiência lá de Ecovila. Gente, nós já passamos da nossa hora, só para ver se alguém tem alguma coisa viva, para a gente dar mais uma voz e fazer o nosso fechamento, para fazer a leitura dos votos. Quem sente de ler os votos já podia ir abrindo a página. E é 194, não é isso? Deixa eu confirmar. 95. 195. Quem gostaria de fazer a leitura? Tamira ia falar? Eu só quero dizer que eu nunca me ofereço, porque eu estou com um livro em inglês e a numeração das páginas são outras, então não dá para me oferecer para falar. Ninguém mais quer falar? Podemos então fazer o fechamento, convidar o sino para a gente fazer a leitura dos votos. Então vamos buscar uma postura confortável, só para a gente integrar um pouquinho agora a experiência do que a gente viveu essa noite. Respira fundo. Esvazia um pouco, integra aquilo que é essencial. Então eu vou ler os votos hoje. Prometo a mim e a cada um de vocês dedicar-me diariamente à cura de nosso mundo e ao bem-estar de todos os seres. Viver na Terra de maneira mais leve e menos violenta pelos alimentos, produtos e energia que eu consumo. Recorrer à força e à orientação do planeta Terra, dos ancestrais, das gerações futuras e de meus irmãos e irmãs de todas as espécies. Apoiar outros em nosso trabalho pelo mundo e pedir ajuda sempre, ajuda quando eu precisar. Seguir uma prática diária que clareie minha mente, fortaleça meu coração e que me ajude na contemplação desses votos. A gente vai fazer o check-out, podem abrir o microfone, eu acho que a gente hoje está num grupo menor, né? A gente pode deixar aqui como a gente está saindo. Eu vou fazer um convite, eu vou passar, eu vou dizer como eu estou saindo e vou convidar alguém. Aí esse alguém fala como está saindo e convida um outro alguém, tá? Pode ser? Fazer uma mandala. Então eu estou saindo agradecida, nutrida, entusiasmada para essa visão aí, né, da grande virada. Vou passar para Ellen. Estou saindo bem entusiasmada também pelo estudo, pelas contemplações que vocês trouxeram
E também de poder ter pensado de novo mais uma vez no sonho, né? Sempre uma oportunidade e sempre que essa oportunidade aparece, né, traz muita alegria. Passo para a Tamira. Eu saio sonhadora. Eu passo para Maria Cecília. Seu microfone está desligado, Cecília. Eu agradeço por estar aqui com vocês, por ter lembrado de tantas coisas que já aconteceram, né, nessa minha vida, e que já experimentei isso, né, como isso é real, é verdadeiro, quando vem, né, o universo conspira, né, quando é real, esses sonhos. Então, quanta coisa eu já vivi e saio, então, com muita esperança, porque veio muitas ideias, tem muita coisa para ser feita, né? Aquela coisa de, nossa, muita coisa, tanta... Olhar para as crianças, né? A importância desse cuidado com as mães, que são as mães desses bebês que precisam desse aconchego, das pessoas que estão sofrendo, pensando, idealizando suicídio, da consciência planetária, né? Do não desperdício, do cuidado com a natureza, quer dizer, tantas questões que eu fiquei, uau, né? Então, é assim, claro que isso tudo é a gente fazendo mesmo, né? Acho que em estado de meditação tudo facilita, mas com certeza tendo representantes políticos que têm uma linha de pensamento ajuda, facilita, né, para que as coisas aconteçam. Então eu tenho muita esperança, saio com muita esperança e gratidão. E eu passo para Vânia. Eu estou saindo, me sentindo muito sintonizada com todos vocês. E passa para quem? Esqueci. Tão sintonizada que agora é todo mundo. Passo para a Catiusca. Estou saindo bem inspirada e muito conectada comigo mesmo e também conectada com o grupo. E muito agradecida também. Passo para Cristiano. Também saio muito grato por estar aqui, foi uma experiência bem rica ouvir vocês e acho que realmente a Mari tinha falado, assim, esse capítulo mexe muito com a gente, então saio bem grato de poder compartilhar esse capítulo com vocês. Passo aí para a Bruna. Eu saio muito contemplada, muito grata pela sincronicidade. Então, assim, eu estou num momento de muita ação. Depois de um amplo momento de esvaziamento, de me abrir, eu estou em um momento de start, assim, de uma ação muito impactante, assim, que está muito conectada com minha essência, com o que eu quero de regeneração, né? Então, a sincronicidade, o fortalecimento de, poxa, é isso, e é perseverar nesse caminho. Então, eu saio daqui muito contemplada por ter vindo, muito grata por eu ter vindo, por estar aqui, grata pelo conteúdo e pela egrégora desse grupo, e com tantas identificações, né? Passo para Nanda. Olá, saio muito grata pelas partilhas, foi muito bom ver vocês, ilustrando assim os caminhos que esse capítulo apontou, os 2 capítulos, né? E tô amigo para o resto da vida, tô animada com tudo isso que a gente tem falado. Passo
passo para a Elaine. Saio animada e convido Roxana. Eu saio com ideias e inspiração para o futuro. Ai, coisa boa! Então vamos fechar. Linda noite. Gratidão enorme por esse momento. Quero ouvir vocês falando. Beijos. Lindo Boa fim noite. de semana. Tchau. Boa noite. Bom fim de semana pra gente. Tchau, bom final de semana. Ótima semana para todos. Boas, Ótimo domingo para boas todos. eleições para todas nós. Muito bom. Muita esperança. Que tudo transcorra em paz. Arrou. Arroba. Tchau, minha gente. Boa noite. Tchau. Beijos.